Bom dia a todos. Bom, sejam todos bem-vindos, né? Que é sempre bom estar nessa casa maravilhosa. Bom, eu recebi o convite para vir fazer a palestra e eu tenho aquele hábito de fechar os olhos e falar: Senhor, me ajuda, socorro. E aí veio para mim tão forte: não temas. E eu precisava passar para a Magda o tema. Isso foi de última hora, né, Raquel? Pode falar. Foi de última hora. Algumas horas antes, né? E aí eu falei para ela: Magda, não tema. E é esse tema de hoje. E para começar, eu quero fazer uma pergunta. Deixar uma pergunta para cada um de nós. Pense com o coração, não com a mente. Olhe para você e responda: qual é o seu medo? Porque todos nós temos. Eu sei o meu. Por não temas, eu pensei muito ontem. E a gente precisa trabalhar os nossos medos, encontrar coragem, buscar com o nosso Pai essa coragem, essa força. E para isso eu trouxe o texto Não Temas, da Joana de Ângeles. Eu vou ler e depois a gente vai conversando. É um texto assim muito bacana, e se a gente prestar atenção em cada detalhe, em cada frase, ela fala para o nosso coração: por que não temer? A tarefa, pela sua magnitude, parece-te impossível de ser conduzida pelas tuas forças fracas. O compromisso, porque grave, faz-te crer improvável, levando-o com êxito mediante o necessário equilíbrio. O labor, considerando a sua extensão, produz-te receio. O desafio pelas responsabilidades que impõe causa-te preocupação. Não temas, porém, quando te diga respeito, faze com a melhor da ação de si mesmo, doação de si mesmo. Então, quando a gente, tá bem preocupado, que a gente acha que a gente não vai conseguir superar as dificuldades, confia, dá o melhor de si, tenha paciência, e a resposta vem, a solução aparece, e a gente consegue resolver. E depois a gente olha e fala assim: meu Deus, eu consegui. Eu consegui. Olha que maravilha. Saber que a gente tem essa capacidade, que a gente precisa confiar na nossa força, na nossa fé. A gente precisa acreditar que a gente não está sozinho. A gente nunca está sozinho. Por mais difícil que seja. Tem um textinho que, eu acredito que todos já ouviram, que é sobre os passos na areia, né? Então lá tem várias dificuldades e eu tô lá caminhando na areia, com Jesus, falando sobre os meus problemas, resolvendo algumas coisas. E aí naquele momento mais difícil da minha vida, eu olho para trás e vejo apenas um passo, Apenas uma pessoa caminhando sozinha naquela areia. O texto é maravilhoso. E no final ele pergunta: por que me deixasse sozinho? E Jesus diz para ele: é naquele momento que eu te peguei no colo. Então a gente não está só. Continuando aqui. Se pretender remover a montanha, inicie o trabalho retirando as primeiras pedras. Não lograrás o pico sem transpores o obstáculo inicial. Ou seja, toda dificuldade tem um começo. Tem aquela pedra que a gente precisa tirar do caminho. A gente precisa começar de algum lugar, de alguma forma, senão a gente não consegue fazer o nosso trabalho. Conjecturando apenas no que como realizar o dever, deter-se-ás nas meditações. Então a gente precisa pensar, meditar, encontrar um meio. Porque quando a gente medita, quando a gente ora, quando a gente pede a proteção, de Deus, dos nossos espíritos,
amigos, do nosso guardião, anjo da guarda, como, né, cada um tem o seu jeito. Eu ainda penso em anjo da guarda. Quando a gente pensa, quando a gente conversa com ele e pede para que ele esteja com a gente, que ele nos intua, a resposta vem. E por incrível que pareça, muitas vezes é uma coisa tão bobinha, mas a gente está cego, porque o nosso medo nos paralisa, nos cega, não permite que a gente veja a saída. Então, é essa hora que a gente tem que se conectar com Deus, com o mais alto, e falar: eu estou pronto, me ajude, eu preciso enfrentar, eu preciso tirar do meu caminho essa dificuldade. E é assim, é confiando, é acreditando. Neste momento, você pensa, planeja e começa a atuar. Se outros fracassaram, o problema é deles, porque cada um tem a sua tarefa, cada um tem o seu caminho a seguir. Porém, atua, fará a sua parte. Sem a ação, ser-te-á difícil. Se você não começar, você não vai realmente ter sucesso, conseguir. A seara em festa é o primeiro ao trabalho da preparação do solo. A catedral suntuosa cresceu de pedra em pedra após a escavação da base. E qual é a nossa base? É a nossa fé, é a nossa crença, é a nossa vontade de estar aqui, nesse mundo de provas e expiações, e passar de ano, porque é a nossa escola, é aqui que a gente aprende, é aqui que a gente encontra, é aqui que a gente faz a nossa provinha e fala: ah, eu venci essa, passei de ano, eu consegui a melhor nota, porque eu me esforcei, né? Eu me esforcei. E a gente se esforça? Às vezes nem tanto, né? Às vezes a gente tem aquela preguicinha. A gente sabe que precisa e que só depende da gente, mas a gente ainda espera pelo outro. Então, cada um tem a sua responsabilidade. A gente escolheu estar aqui. A gente escolheu vir neste mundo, nesta vida, com essa família, com esses amigos, para a gente cumprir a nossa tarefa. E minha tarefa pode ser com você, pode ser lá em casa e pode ser com ninguém, apenas comigo. Mas eu preciso fazer com que ela seja o melhor para mim. A escultura monumental resultou do primeiro golpe e dos que sucederam. Ou seja, a gente começa e a gente vai seguindo, né? Então as dificuldades, elas vêm muitas vezes. Você acha que o problema já está resolvido e de repente cai uma bomba. Mas estava quase, eu já estava finalizando o trabalho e de repente acontece um problema que te tira a confiança, faz com que você duvide se você realmente é capaz. Muitas vezes a gente está no nosso dia a dia, no nosso trabalho, tá tudo lindo, tá tudo perfeito, ai que semana maravilhosa. Na sexta-feira acontece um pepino que você fala: meu Deus, meu final de semana já foi. Porque você realmente precisa descobrir como enfrentar qualquer dificuldade, porque elas estão aí. É com elas que a gente aprende a caminhar cada dia. A gente tropeça, a gente cai, limpa o joelho e segue em frente, mesmo mancando. Mas lá na frente a gente começa a firmar o corpo de novo. Porque é assim. A gente tem medo. A gente tem muitas vezes medo de se olhar no espelho. É a sua imagem, mas você não quer ver. Por quê? Engraçado, né? Já me perguntaram: você conversa com você mesmo? Eu tenho medo, gente. Mas às vezes eu olho no espelho e falo: menina, acorda pra vida. A vida é linda. Todos nós temos dificuldades,
Todos nós temos histórias, sabe? Histórias de infâncias. Porque se a gente for pensar sobre as histórias vividas em outras vidas, porque a gente sabe que a gente já viveu tantas outras. Bom, a gente não sabe, não lembra, né? Mas a gente sabe. Mas se eu for pensar em todas as histórias que a gente viveu, desde o nosso nascimento, nesta encarnação até aqui, tem histórias boas, tem pensamentos, tem lembranças, tem tristezas também, tem decepções. Eu falo até hoje que às vezes quando eu estou no mercado eu vejo uma criança chorando, querendo alguma coisa, eu sinto aquele calorzinho na barriga, como se eu estivesse naquela época, ainda criança, querendo alguma coisa e sabendo que meu pai não poderia me dar. Então, todos nós temos história parecida assim. Nem todo mundo teve realmente condições de viver uma vida, né, com tudo que tivesse vontade. Porque a gente vem aqui para aprender. E as decepções, os medos, os receios, é isso que nos ensina, porque ele faz com que você deseje enfrentar, deseje aprender, deseje conquistar, né, o pódio, uma vitória. Esse medo já foi, esse já não me derruba mais. E é assim, é justamente passo a passo que a gente vai conquistando o nosso espaço. E aí ele fala, né, que se você agir dessa forma, sempre procurando buscar a sua força, pedindo ajuda, porque assim, não é vergonha a gente pedir ajuda. Oh, preciso de você. Eu não consigo sozinha. Né? A gente olha e fala, minha irmã, me ajuda aqui. Se a gente tiver a humildade de pedir ajuda, você triunfa. Porque com certeza os nossos anjos da guarda, eles nos intuem a pedir ajuda àquela pessoa específica, aquela que vai te ajudar. Porque a gente não tá só. Bom, e eu fico emocionada, tá, gente? É que eu sou criança ainda, né? Tô crescendo aqui. Bom, a responsabilidade constitui estímulo ao êxito. Então, a nossa responsabilidade com nós mesmos faz com que a gente realmente vença. Receio, porém, é prejuízo na economia moral da vida. Então, quando a gente tem medo, a gente deixa de fazer. Quando a gente tem receios, a gente não dá o primeiro passo. Ou a gente acaba voltando para trás. Porque a gente tem medo de não conseguir vencer. E isso faz com que a gente também perca as oportunidades. E quem aqui quer voltar de novo? Eu estou vivendo uma vida assim, meu Deus, eu agradeço sempre o ar que eu respiro, eu agradeço quando eu acordo, eu agradeço quando a minha cachorrinha vem me perturbar às 5 horas da manhã, porque eu estou viva. Mesmo assim, quando tem dificuldade, você agradece? Porque você sabe que as dificuldades é uma lição. É a forma que nós temos de enfrentar as situações, de aprender. Sabe aquela provinha matemática que muita gente não gosta? Eu odiava estatística. Mas eu tinha que fazer. Porque se eu não fizesse, eu não ia passar. E como que a gente faz? A gente estuda, a gente encontra fórmulas, a gente encontra meios de vencer, de aprender, de chegar na hora da prova e pelo menos tirar uma notinha aí, média, para poder passar, né? E é assim. Hoje eu tenho dificuldades, mas eu estou encarando. Amanhã, talvez não seja mais uma dificuldade. Eu olho e falo assim, nossa, parecia tão difícil, mas eu consegui. Então acredite em você.
Confia. Não se sinta sozinho. Mesmo quando a gente está sozinho, né? Materialmente, porque a gente nunca tá. Sejam os nossos amigos espirituais, nossos anjos da guarda, porque vocês sabem que a gente atrai, né? De acordo com a nosso pensamento, nosso sentimento, nossas ações. Então, se a gente pensar que nós não estamos sozinhos, qual é o seu pensamento neste momento? Qual é o seu pensamento quando você está com dificuldade? Como que você age quando você está numa situação muito difícil? Você se desespera? Você... xingar não, né? Porque a gente, graças a Deus, a gente está mais evoluído, né? Mas a gente se revolta. E o que você acha que você está atraindo neste momento? Então, voltando ao medo, nessas horas, por mais triste, por mais chateada, por mais nervosa, por mais irritada, naquele momento que a gente esteja, que eu esteja, meu Deus, me ajuda. Eu preciso resolver isso. E eu agradeço pelas dificuldades, porque é com ela que eu aprendo. E é sempre assim. Por incrível que pareça, a gente duvida. Mas é as dificuldades que nos ensinam. Porque quando a gente tem tudo bonitinho, tudo certinho, a vida vai levando. É como diz a música, deixa a vida me levar, tá tudo em paz. E aí quando a dificuldade vem, a gente perde o chão. A gente acha que a gente não consegue mais. Mas é aí nesse momento que a gente precisa buscar, que a gente precisa conversar com Deus, que a gente precisa fechar os nossos olhos e falar com o nosso coração, com Ele. Porque assim, mas Ele sabe tudo. Sim, Ele sabe tudo, mas Ele precisa ouvir de você também. Você precisa passar realmente o que você está sentindo, porque isso não é para Ele, é para você. Quando você admite as suas dificuldades, quando você admite que você precisa de ajuda, que você não está conseguindo fazer sozinho, você está se conhecendo. Sabe a reforma íntima? Sabe o olhar para dentro de si e ver o que você precisa mudar dentro de você? É nesse momento. É nesse momento de oração, é quando você se coloca em conversa íntima com Deus. Você fala, Pai, eu preciso de Ti. É nesse momento que Ele diz, filha, você conseguiu. Agora você sabe o que te incomoda. Agora você sabe como começar a resolver o problema. Porque você reconheceu aonde você precisa trabalhar. E a gente precisa trabalhar tudo dentro da gente. Às vezes a gente conhece as pessoas e fala, nossa, mas olha, foi de imediato, gostei dela de imediato. Com o passar dos dias, a convivência, você percebe que ela tem alguns defeitos. Mas será que é ela que tem alguns defeitos ou é você? Porque a gente fala, né, é espelho, você olha pro outro e te incomoda. E é um exercício, gente, que é difícil encarar. É um exercício que você fala assim, não, eu não consigo fazer isso. É ela, não sou eu. O que ela tem que me incomodar tanto? Mas quando você começa a analisar cada ponto, você vê que você precisa trabalhar algumas coisas. E é muito interessante, porque muitas vezes quando você trabalha esse sentimento dentro de você, você olha para a pessoa e fala, nossa, era eu. Eu era o problema. Então, quando a gente volta, o não temas, é aquele momento que você olha para você e confia que você não está sozinho, que você pode sim pedir ajuda, que não é feio você falar que não é capaz. Pelo contrário, é humildade. É a hora que você fala, gente, eu preciso de você.
Eu preciso que você pegue na minha mão e caminhe junto. Eu não consigo atravessar esse lago sozinha. Eu não sei nadar. Então me leve com você. Me dá a sua mão. Às vezes, né, a gente está conversando com as pessoas e aí tem aquela conversa que, sabe quando te incomoda? Ai, não é um assunto que me agrada. E o que você faz com isso? Você se cala, você põe mais pilha ou você tenta mudar o ambiente? É nessa hora que a gente realmente percebe que a gente já se conhece um pouquinho, pelo menos. Quando você consegue filtrar aquilo que mais te agrada, aquilo que realmente vai fazer com que você cresça, com que você caminhe em direção à luz. E aí, tem uma parte que fala sobre aquele momento em que os apóstolos estão no mar, aquelas ondas, né, revoltas, todos eles com medo, e de repente eles começam a perceber que tem um homem andando sobre as águas. Eles, desesperados, achavam que eles realmente iam morrer naquele momento, porque estava muito difícil. Então o medo era o que realmente estava. Naquele momento assim, era só medo, todos eles. Alguém olha e fala, é um fantasma. O que você faz, né? Numa situação dessa, morrendo de medo, de repente vem aquela imagem de alguém andando sobre as águas. Claro que a gente tem medo, mas porque a gente não confia, né? E aí, aqui ele fala assim, ó. Embora a convivência diária com o mestre, acompanhando-lhes as realizações transcendentais, ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos recearam. Compassivo e tranquilo, no entanto, acalmou-os. Jesus dizendo-lhes, não temais, sou eu. Em qualquer labor com Cristo, não temas nunca. Ele estará sempre contigo. Aí eu volto a perguntar, e aí? Descobriu qual é o seu medo? Você consegue olhar para você lá no espelho, em casa, sozinho, e falar, eu tenho medo disso. Agora eu preciso trabalhar. Agora eu preciso realmente trabalhar esse sentimento para que ele não me domine mais. Não é? Do que nós temos medo? O que precisamos realmente resolver? Porque a gente já sabe para quem a gente tem que buscar ajuda. A gente já sabe que a gente não está sozinho. A gente já sabe que a gente tem uma ligação direta, né? Então, se a gente tem uma ligação direta e a gente tem assuntos a resolver, então a gente precisa realmente confiar que cada um de nós aqui somos capazes. A gente não foi jogado ao léu. Ah, você vai aqui, aqui. Não. A gente escolheu essa vida. A gente fez planos. A gente escolheu a família. A gente escolheu os problemas. A gente escolheu as dificuldades. Então, quando a gente pensa que foi escolha nossa chegar até aqui, viver essa situação, a gente vai ter medo por quê? Se nós não fomos jogados aqui de qualquer jeito, é porque nós temos chance de vencer. Nós temos chance de passar de ano. Então, eu faço um convite a todos, inclusive a mim. Vamos conversar.
Vamos olhar diretamente para essa energia tão forte. Vamos olhar para Deus. Vamos enxergar a nossa saída. Porque sempre tem uma luz no fim do túnel. Não há dificuldade que a gente não consiga vencer. Pode ser difícil, sim. Se é difícil, é porque a gente precisa passar para aprender. Talvez a gente já teve uma oportunidade como essa e a gente não encarou muito bem. Por isso que estamos aqui de novo. Então pense nisso. Leva para a vida. Eu vou fazer um exercício comigo mesmo. Eu vou trabalhar esse sentido para amanhã descobrir que esse medo eu venci. Por quê? Porque eu não estou só. Por quê? Porque eu tenho um anjo da guarda. Por quê? Jesus está conosco. Deus tem um amor incondicional conosco, para nós, para cada um de nós, que Ele nos deu uma centelha do seu amor. E quando a gente se conecta com Ele, ninguém fica abandonado. Então, não temas, Deus está contigo. Que assim seja. Bom, vamos aproveitar então essa energia de não ter medo e vamos elevar nossos pensamentos a Deus. Feche os seus olhos, aqueles que sentirem à vontade. Eleve seus pensamentos aos céus e sinta essa energia, esse calor que vem do amor de Deus e que nos aquece o coração, que faz com que a nossa centelha brilhe cada dia mais. Porque confiando na Tua promessa, estamos aqui para vencer mais uma batalha. Somos pequeninos, Pai, mas estamos confiantes de que vamos vencer. Agradecemos a oportunidade de mais essa encarnação. E com isso, acreditamos, confiamos, temos plena fé em Ti, de que não vou cair, que vou vencer essa luta, que vou vencer as dificuldades. Eu confio em Ti, porque sei que jamais me abandona. Mesmo naquele momento mais difícil, que muitas vezes me sinto só, sei que estás contigo. E agradeço pelo Teu amor, pela Tua oportunidade, porque só Tu, Pai, pode me dar esse presente de todo dia, poder renovar os meus desejos, renovar a minha fé, renovar a minha crença em Ti e confiar que amanhã é um novo dia e que mesmo que tenha sido difícil hoje, amanhã eu posso vencer. Obrigada, Senhor Jesus, que cada um de nós possa sentir em cada segundo da nossa vida esse amor e que jamais eu duvide da minha capacidade por ser quem eu sou. Que assim seja, graças a Deus.